Nesse novo episódio da série Arquivos do Império, nós vamos trazer um pouco a história desse Jedi nada ortodoxo. Eu sou Elis, esse é o Nerd Sem Frescura e sejam bem-vindos a mais um episódio da série Arquivos do Império. Gente, antes de começar, eu devo dizer que esse vídeo tem vários spoilers de várias mídias de Star Wars. Também quero agradecer ao Douglas que me ajudou com esse roteiro. Na verdade, ele mandou esse roteiro há meses. Killan Vos, apesar da aparência humanoide, é um Kiffer, nativo do planeta Kifo. Na verdade, essa raça, ela pode ser nativa de dois planetas, tá? De Kifo ou de Kifex. No caso, Killan Vos é de Kifo. Apesar da semelhança com os humanos, tem uma característica bem interessante que os diferem dos humanos, que é o sangue escarlate. O Killan Vos foi um mestre Jedi originário do planeta Kifo e foi padawan do mestre Tom, que inclusive foi morto nas Guerras Clônicas. Isso acabou despertando alguns sentimentos negativos já nesse período em Killan Vos, que passou a trabalhar mais sozinho, inclusive se envolvendo em missões nos submundos do crime, principalmente de Coruscant. Ele acabou também parando de pegar padawans para treinar. Ele já tinha sido mestre da Aayla Secura, mas ele parou depois de toda essa situação. Diferente da maioria dos Jedi, o Killan Vos, ele era famoso por sua personalidade forte, indisciplinada e muitas vezes até transgressora. Pensa que os Jedi eram uns caras super ortodoxos, super certinhos, e o Killan Vos é um cara que já foi até pego dormindo na biblioteca. A partir daí a gente tem um pouquinho de dimensão da personalidade dele. Então ele era bem conhecido por ter um mau comportamento e por quebrar as regras constantemente. Killan Vos também era famoso por sua habilidade de psicometria. Basicamente, tudo que ele toca, ele consegue sentir, acessar a história por trás desse objeto. É a mesma habilidade que nós vemos a Rey utilizar lá no episódio 7, quando ela toca no antigo sabre de luz de Luke e Anakin. Então, durante muito tempo as pessoas especularam, né, que aquela habilidade era porque ela tinha alguma ligação com o sabre de luz. Talvez inicialmente até fosse essa ideia, mas depois foi revelado que ela tinha essa habilidade, que inclusive era uma habilidade bem rara na galáxia. O fato do Killan Vos ter essa habilidade fez com que ele se tornasse um excelente rastreador. Então ele meio que se camuflava no meio da galera ali e fazia missões nada ortodoxas para o Jedi. Ele se tornou um Jedi rastreador. As missões que ele se envolvia estavam bem nos submundos do crime, como a gente pode ver em Ameaça Fantasma, sua rápida aparição. Ele aparece no meio dos bandidos em Tatooine. Na real, gente, ele era só um figurante nessa época, mas por conta do visual muito legal, isso chamou a atenção da galera e o fandom começou a especular que ele não seria somente um figurante. A partir disso, ele ganhou todo um background. Nas Guerras Clônicas, o Killan Vos se juntou a Obi-Wan para rastrear um Hutt, um senhor do crime chamado Ziro, que tinha escapado da prisão em Coruscant. Como Vos já estava ligado ao submundo do crime, ele deduziu que essa fuga teria ocorrido com a ajuda do caçador de recompensa, Cad Bane, que inclusive é um personagem que eu acho fenomenal. Essa pista os levou ao sistema Nal Hut, no território Hutt, o planeta natal de Ziro, e eventualmente a Teth, um outro planeta pantanoso que estava sob o domínio dos Hutt. Em Teth, eles descobriram que Ziro havia sido morto por sua ex-amante, Sai Snuthles. Como o Douglas colocou aqui no roteiro, né? Coragem, hein? Mas não que o Ziro fosse lá aquelas coisas também. Eles tentaram prendê-la, mas não conseguiram. Quando a gente fala de Killan Vos, não tem como nós não citarmos esse livrinho aqui, tá? Que é o Dark Disciple ou Discípulo Sombrio. Eu não sei se tem versão dele traduzida, porque na época que eu comprei ele em inglês mesmo. Eu acho esse um livro muito legal, essencial para você que quer mergulhar no canon de Star Wars. Esse livro aqui é uma carta de amor a Sage Ventress. Só digo isso. É muito bom mesmo, tá? E ele foi escrito pela Christie Golden com roteiros que não foram produzidos para animação de Clone Wars. Então pensa que Clone Wars já tem roteiros fantásticos que foram transformados nessa novel aqui. Bom, nos últimos dias das Guerras Clônicas, o Conde Dooku
comandou o ataque que causou o genocídio dos Marran. O Conselho Jedi decidiu então que eles precisavam matar o Conde Dooku. Sim, gente, o Conselho Jedi decidiu isso. Aí a gente vê o nível de deturpação dos valores Jedi nesse período das Guerras Clônicas, né? Por conta dele ser o líder, por conta dele ser a imagem dos separatistas, essa decisão foi tomada. Ele era o cara que dava o rosto aos separatistas. Com a morte dele, teoricamente, né, a guerra terminaria. E aí foi o próprio Obi-Wan que sugeriu o Quinlan Vos para essa missão. E aí a gente pensa, em algum momento os Jedi foram chamados de Guardiões da Paz. Lá no período das Guerras Clônicas eles cogitavam assassinato. É muito bizarro pensar enquanto que os valores dos Jedi foram deturpados. O que a gente vê no período de Clone Wars é muito diferente do que a gente vê no período lá da Alta República, por exemplo, em que os Jedi levavam muito a sério os seus votos. Claro que sozinho ele não ia dar conta, né? E ele tinha essa missão de se passar por um caçador de recompensa, porque ele era uma pessoa que se misturava muito bem, justamente com o intuito de fazer uma aliança com a ex-aprendiz do Dooku. Ela, a rainha, a Sage Ventress, gente, o tanto que eu amo a Ventress. Essa é uma personagem sensacional, quero muito uma versão em live action dela ainda. E já que a Ventress queria vingança por conta de tudo que ela passou e tudo mais, a gente tem um background interessante disso lá em Clone Wars, ela aceita e nesse período eles vão meio que se apaixonando, que é bem legal. No início, ele não contou a ela que era Jedi, mas assim, não demorou muito para que ela descobrisse, e quando ele finalmente conta, ela já até sabia. Nisso ele acaba até contando a ela sua missão de assassinar o Dooku, e aí nesse tempo ela leva para um lugar assim com um pouco de contato com o lado negro, um grande contato, um grande ponto de convergência do lado negro, na verdade, que é Dathomir. E a gente sabe que esse tipo de sentimento em um Jedi, em um usuário da força, medo, raiva, ódio, arrependimento, leva ao quê? Ao lado sombrio. Em Dathomir, a Ventress conta para o Quinlan Vos que quem matou seu mestre Tom foi o Conde Dooku. Isso fomenta aquela raiva que já existia nele. Então ela meio que treinou ele no lado negro. O treino dele começou ali em Dathomir. E ela fazia com que ele treinasse não somente o corpo, mas a mente também. Uma coisa bem bizarra que ela o fazia meditar no meio dos corpos das Irmãs da Noite e também tocar os arcos dela para usar a sua habilidade de psicometria e entender aquele sentimento que envolvia aquele local. Quando ele sentia o que elas passaram, o lado negro aumentava nele. Afinal, Dathomir é um local embebido no lado negro. As Irmãs da Noite são usuárias do lado negro. Dá pra entender o rolê? Ele passa, inclusive, por um teste final, em que ele entra em uma caverna. Nessa caverna tem uma criatura e lá ele precisa subjugar essa criatura. Inclusive, é uma criatura do lado negro, tá? Quando o Vos entra na caverna, mesmo sentindo medo da criatura, ele tá tão embebido pelo lado negro, tá tão imerso no lado negro, que ele acaba a matando e assim conclui o seu mini treino aí. Com o treinamento concluído, ele e a Ventress partem para o planeta Raxus, que é onde o Dooku estaria. Mas quem diz que a vida é fácil, né, gente? Quem também estava lá era ninguém mais, ninguém menos do que Grievous. E a gente sabe que Grievous dá um trabalho aí. Ele consegue segurar a Ventress e o Dooku derrota o Quinlan Vos. E aí é curioso porque ele não mata, mas ele não mata justamente porque ele sente que a Ventress o treinou no lado negro da força, né? E aí ele o leva para Sereno. E aí, se você quer plot twist, lá em Sereno, depois de muita tortura, o que ele faz é mostrar para o Quinlan Vos um vídeo, né, um holograma da Ventress matando o mestre Tom. Pois é, ela tinha mentido e o Quinlan Vos vira um novo aprendiz do lado negro. O nome dele é Almirante Enigma e acaba desmoralizando, é claro, o Jedi e a República também. Afinal, foi uma missão que deu muito errado, né? Ele tava lá em nome da República. A Ventress, ela tenta salvar o Quinlan Vos, mas não dá certo. E aí acontece um monte de coisa. A Ordem Jedi manda o Obi-Wan, o Anakin, pra ajudá-la. Nesse tempo, eles também oferecem a ela perdão total. Nesse tempo, o Quinlan Vos finge que tava lá preso, olha só, espertão, e sendo obrigado a tudo. E aí, claro, quando ele é resgatado, ele fala pra Ventress que
Depois que eles pegassem o Dooku, ele ia sair da Ordem Jedi e outras coisinhas mais. Fica aí pra sua imaginação. Nisso, o Kylan volta a fazer missões pra República, mas eram umas missões estranhas que nunca davam em nada, sabe? Ele nunca achava nenhum separatista. E aí o que o Conselho faz? Muito inteligentemente, manda de novo o Kylan Voss na missão de matar o Dooku e a Ventress junto. Só que aí, no ápice ali da questão, ele se vira contra a Ventress e se junta ao Dooku. E aliás, ele se junta ao Dooku com o intuito de que os dois se voltem contra o Darth Sidious, né? Porém, nesse momento os Jedi já estavam atrás deles. E nessa fuga dos Jedi, a Ventress acaba indo com o Kylan Voss e o Dooku. E aí ela descobre o plano de se virar contra os Sidious e tudo mais. E como se a história já não fosse trágica o suficiente, né? O Dooku aproveita que eles estão discutindo e tenta usar um relâmpago da força para matar o Kylan Voss. A Ventress acaba usando a força para empurrá-lo, para impedir que ele morra, mas como ela estava muito próxima, o raio acaba pegando nela e ela morre. Hip Ventress. O Voss se volta, né, contra o Dooku. Ele parte pra cima dele, mas no momento em que ele resolve matá-lo, ele é tocado novamente pelo lado da luz e não o mata. O Dooku consegue fugir e o Kylan Voss pega o corpo da Ventress, vai pra Dathomir para enterrá-la junto com as suas irmãs. Se aparecer Ventress aí, que a galera fala, né, na possibilidade, é retcon, hein, galeres? Eu gostava muito dela, muito triste isso. E aí, o que aconteceu com o Kylan Voss depois da Ordem 66? Nós não temos tanta informação sobre isso, mas nós temos informação em uma das HQs do Vader, em que nós vemos um padawan chamado Ferenbar, que tem um registro dos Jedi que não morreram na Ordem 66. Não é necessariamente quem está vivo, mas quem não foi abatido no momento da Ordem, tá? Aí lá tem Yoda, Obi-Wan e tem Kylan Voss. Então a gente já tinha sim essa possibilidade de que ele estivesse vivo. E aí, o que você acha sobre a história desse cara? Se você gostou desse vídeo, apoie o canal deixando seu like, se inscrevendo, ativando o sininho de notificação. Se você quiser também me segue lá nas minhas redes sociais, eu vou deixar aqui na tela. A gente sempre tá trazendo curiosidades de Star Wars e também de outros assuntos do mundo nerd, então fica ligadinho aí. A gente se vê em breve, é nóis e tchau!